Bom dia! Bom dia ao Café com Terapia de número 205. Uma enorme satisfação ter você aqui ao vivo comigo, ou mesmo que você vá me escutar depois, aqui no IGTV ou lá no YouTube. Seja muito bem-vinda, Eliana Bieda, Cristina Marques, que está com a sua massagista, Kátia. Bom dia, Kátia, também. Bom dia para todo mundo. Bom dia de primavera, né, gente? Que coisa mais maravilhosa. Eu, como acho que a maioria do planeta... Rô Santos, bom dia. A gente ama a primavera, né? O momento bom, né? E é curtinha, né? É uma estação curta, então a gente tem que aproveitar. Ou será que ela é curta porque ela é boa demais, né? Às vezes se torna curta por ser boa demais, mas não é não. Aqui em Brasília, por exemplo, a primavera a gente vive na seca, né? E aí a vegetação do cerrado floresce lindamente, como floresceram os ipês. Eu não fiz foto para vocês dos ipês brancos aqui. Parece uma árvore cheia de flocos de algodão, sabe? Então, assim, o cerrado, ele tem a sua beleza dentro do que a natureza propicia, né? E a primavera, ela entrando, parece que entrou ontem, um dia 21, hoje é o dia da árvore, e aí a gente vai viver esse curto período das flores, de colher. É o momento da gente colher o que a gente plantou ao longo da nossa vida, ou desde que, se a gente quiser colocar uma data, desde quando este ano começou, né? Então a primavera é o momento mesmo de fazer a colheita das flores. E a gente hoje vai falar então sobre esse lugar da vítima. Às vezes não é nem você que se... Não, ao contrário. Às vezes a gente fica achando que apenas as pessoas com quem a gente convive se colocam nesse lugar, mas muitas vezes somos nós que nos colocamos neste lugar em menor ou maior grau. E muitas vezes a gente não se dá conta de que estamos nos colocando neste lugar. E daí é um exercício, né? Como tudo na visão sistêmica é um exercício, como viver é um exercício, né? A gente tem que estar exercitando, tantas vezes aqui no café eu já falei, exercitando não julgamento, esse é um dos mais difíceis, né? E exercitar não se colocar nesse lugar da vítima. E se a gente convive com pessoas que estão neste lugar da vítima, tem umas dicas aqui que eu vou dar hoje, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gratidão a todos e a todas que estão aqui agora. Uma boa sessão de Café com Terapia para todo mundo. Vamos lá. E eu costumo, como eu sempre digo, eu costumo buscar um site que seja interessante e compartilho inclusive o site, porque é tipo assim, né? Para que reinventar a roda? Se existem pessoas tão capacitadas e que já falaram sobre o assunto, então eu aproveito. E aí hoje eu trouxe, o site chama evoluçãopessoal.com.br. Vale a pena você dar uma conferida. É interessante o que essa pessoa fala. Eu não consegui encontrar o nome de quem escreveu o artigo, sabe? Eu não encontrei o nome da pessoa. Deixa eu ver se está aqui no final, né? Ah, tá sim. Não tá não. Só diz que é desse site. Bom, a gente pode até, depois se vocês me ajudarem, a gente pode até encontrar. Mas vamos lá. Ele começa assim, é bem aquilo que eu coloquei lá no post, na chamada para essa live. A minha querida madrinha de constelação já me criticou, né? Não é mimimi, não. Cada um tem um porquê, cada um tem um motivo. Claro que eu sei disso. É um mimimi, naquele post que eu coloquei, né? Chega de mimimi e rema. Essa foi só uma provocação. Mas acaba que no fundo,
a gente precisa parar, né, do mimimi. É tanto mimimi para tanta coisa, é tanto a culpa do outro, das coisas que nos acontecem, que ocorrem com a gente, é tanta responsabilizar o outro, a outra pessoa. E quando eu responsabilizo a outra pessoa do que me acontece, eu perco a força. E saio do meu lugar de responsabilizar-me sobre tudo que me acontece. Minha gente, a gente precisa se responsabilizar por tudo que nos acontece. Tudo, mas tudo mesmo. E eu vou seguir aqui, então, o comentário desse site que está bem bacana. Eu acho que vai passar do nosso tempo, mas porque eu gosto de ler os comentários de vocês, né? Gratidão, Cris, já enviou muitos aviãozinhos, gratidão. Vamos lá, então. Me ajuda a encher essa sala. Por enquanto ainda temos 3 pessoas. Vamos tentar colocar umas 10 pessoas aqui como meta para hoje, né? Então vamos. O site ele fala assim que coisas que não gostamos acontecem a todo momento da nossa vida, né? A gente fica sem emprego, a gente pode ir mal nos negócios, no nosso empreendimento, a gente se desentende com alguma pessoa, se desentende com alguém, a gente perde uma oportunidade na vida e às vezes um plano que nós fizemos dá errado. Tantas coisas acontecem na nossa trajetória. E nessas horas, muitas vezes acontecem da gente se adotar o papel e o lugar da vítima. Bom dia, Diego de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Então, esse lugar da vítima que a gente se coloca, é este que a gente precisa olhar, né? Carol Cordeiro, tava demorando, tava quase te chamando aí. Bem-vinda, bom dia. E aí o ato de se fazer de vítima, para quem entrou agora, eu estou acompanhando um site aqui, a leitura de um site, tá? E aí o ato de se fazer de vítima acontece em que momento? Quando nos sentimos prejudicados por acontecimentos que não causamos. Aí nessa hora eu abro um parênteses gigante e pergunto assim, não fazemos mesmo? Será que realmente não é responsabilidade nossa as coisas que aconteceram, que aparentemente são erradas? E se a gente for olhar bem direitinho, nada está errado e está tudo certo, né? Esses dias eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo, de quando eu fui demitida, por exemplo. Eu fui demitida de uma escola em Porto Alegre em que eu não conseguia aceitar imediatamente porque eu tinha me entregado tanto, mas eu já estava aposentada e já estava começando a estudar sobre constelações familiares e sobre este olhar sistêmico que a gente precisa ter para a vida, né? E aí, se não fosse essa demissão, eu não teria tido o tempo que eu tive para mergulhar de cabeça nos estudos das constelações familiares. Então, a gente precisa sempre pegar realmente as rédeas da vida, pegar as rédeas da nossa vida e assumir as responsabilidades dela, né? Bom dia, querido professor Alexandre Moraes. Bom dia, Marina. Olha aí a sala enchendo, tá vendo? Vamos lá, vamos encher essa sala. No mínimo 10 pessoas, no mínimo. Então vamos lá continuando, né? Vocês já não se colocaram em situações assim? De que você, por exemplo, a Marina Guzmão, ela começou a produção dela de fazer pães para vender. Imagina se a Marina tivesse sempre falando assim, tá vendo? A economia do país do jeito que tá, por isso que eu não vendo os pães. É claro que a economia do país em que a gente vive influencia sim, influencia bastante em tudo que a gente vai fazer. Mas, se a gente conseguir sair deste lugar da vítima e se colocar no lugar de eu seguro essas rédeas,
eu vou transformar, é aquela famosa frase, né? Eu vou transformar o meu limão numa limonada. Olha como tudo pode mudar, olha como tudo pode reverter na nossa vida, né? Então, sair do lugar da vítima é a meta de hoje, hein? A meta da nossa vida. Chega de mimimi e rema. Eu amei esse post, por isso que eu coloquei no Instagram. Chega de mimimi e rema. Mas, Carla, às vezes é tão difícil para mim, né? Às vezes eu tenho muita dificuldade de sair desse lugar. Sim. Às vezes nós temos muita dificuldade de sair nesse lugar, porque aí nós precisamos olhar a que lealdade nós estamos vinculadas e vinculados. Eu estou sendo leal a quem? Do meu sistema familiar, que sempre quis ficar nesse lugar e não teve forças para sair. É claro que é muito mais complexo tudo isso, né? Não é só simplesmente, tá bom, vou fazer uma constelação familiar com a Carla e tudo vai resolver. Não, né? Não é assim. A gente precisa, identificou na constelação familiar, que é a terapia que eu trabalho, identificou, então agora segura as rédeas, agora é contigo, né? Então vamos lá. Continuando aqui então. Marina Guzmã, eu chego a sentir o cheiro dos seus pães quando eu leio o teu nome. E aí então, vamos continuando aqui esse texto, que ele é muito bom. Quando a gente acha que a gente está prejudicada por acontecimentos que não fomos nós que causamos, e então encontramos na mesma hora o que a gente faz? A gente encontra algo ou alguém para culpar e responsabilizar por este infortúnio. Não é? É ou não é? Levanta o dedo aqui quem nunca culpou a outra pessoa pelos infortúnios da sua vida. Todos nós já fizemos isso. E às vezes você que está me ouvindo agora está se dando conta que faz muito isso. Sabe aquela pessoa que você encontra e aí, ao invés de ser aquele papo gostoso, bacana, é aquela pessoa que está assim reclamando e dizendo, veja que absurdo aquilo outro que aconteceu, assim, e aí o que o ouvinte vai pensar de você? Que pessoa chata, né? Que pessoa chata que fica só reclamando e culpando o outro, ou o governo, ou a cidade, ou o país que vive, e não faz nada para mudar isso. Mais uma vez eu vou dizer, não é simples sair deste lugar. Mas vamos lá que tem mais dica aqui. Olha lá, já estamos com 6 pessoas em 13 minutos de live. Vamos encher essa sala com no mínimo 10. Mande seus aviãozinhos. Convide pessoas. Porque às vezes a pessoa está nesse lugar da vítima, mas não se deu conta ainda, né? E eu já estive nesse lugar. Claro que eu já estive. E muito, não foi pouco não. Mas eu sempre busquei. Eu sempre fui à luta, mas ficando nesse lugar, insistindo em culpabilizar os outros pelos meus infortúnios. O professor Alexandre aqui fala, é verdade, Carla, é muito mais fácil culpar os outros. Claro, né? É muito mais fácil dizer que a culpa é do outro do que eu olhar para mim e olhar em volta e dizer o que eu estou fazendo. Ou o que é que eu não estou fazendo para que, vamos dizer, esse empreendimento dê certo. Ou esse meu novo relacionamento. Ou o meu relacionamento com os meus pais. Ou com os meus filhos e filhas. Enfim, o que é que eu não estou fazendo para que fique bom, para que fique bacana, né? Senão, ó o dedinho apontando para o outro, a culpa é do outro. Vamos lá então, continuando. E aí ele traz agora uns exemplos aqui, esse site. Para quem chegou agora, o site que eu tô me pautando hoje é o... Peraí, agora... vamos lá. É o evoluçãopessoal.com.br. Pode abrir aí o seu Google agora para você me acompanhar na leitura, quem sabe. O professor Alexandre fala, o foco deve estar em resolver as questões sempre. É isso aí, professor.
É isso aí. E isso também aprendi muito contigo, viu? Para quem não sabe, o professor Alexandre Moraes, ele faz mentorias para profissionais, especialmente os profissionais da educação. Mas eu não sou mais profissional da educação e ainda sou aluna dele. Então é isso mesmo. O foco deve estar em resolver as questões. Ele, que é professor de matemática, de física, quando estamos solucionando uma questão de matemática, por exemplo, a gente tem que tentar resolver aquela questão. Não ficar preocupada assim na hora, nossa, mas a minha professora de matemática lá no primário, no ensino fundamental, foi horrível, por isso eu não aprendi. Não, né? A gente tem, o que é que eu tenho com isso agora? Eu me lembrei de uma cliente que eu tenho, em que o filho dela, adulto já, ele o tempo inteiro ele fica responsabilizando ela, culpando ela de por que ele se encontra nesse momento da vida dessa forma. Quando ela começou o tratamento comigo, ela se colocava muito no lugar da vítima e no lugar da culpa. E nós fomos tratando isso, e hoje ela tem força para olhar dentro dos olhos desse filho e dizer, tá, aconteceu, e agora? A partir daí, o que é que nós vamos fazer? Né? Entrou um cisco aqui no meu olho que eu vou ter que... agora, nesse momento da pandemia, é horrível colocar o dedo no olho, né? Mas vamos lá. Continuando. Os exemplos que aqui esse site dá. Quando a gente fica sem emprego, ou quando vai mal nos negócios, ou se desentende com alguém e perde, ou então perde uma oportunidade, ou então o nosso plano, aquele plano todo que a gente desenvolveu, deu errado. Nessas horas, muitas vezes acontece de adotarmos esse lugar, né? De adotarmos o comportamento de vítima. É muito comum, muito comum. E o ato de se fazer de vítima acontece quando? Quando nos sentimos prejudicados ou prejudicadas por acontecimentos que não causamos. Vem de novo a pergunta. Não causamos ou... Alto lá, peraí. Se eu estou repetindo muito este padrão de vítima, ou se eu me mantenho muito neste lugar de vítima, ao que será que eu estou em lealdade ancestral e com um amor tão cego por essa família, é tão cego esse amor, é tão grande esse amor que ele me cega e que me faz e que me mantém nesse mesmo lugar. Vou pegar aqui os meus bonequinhos, ó. Para quem estava com saudade deles, olha eles aqui, ó. E vou pegar mais um e vou pegar mais um. Vamos dizer que aqui seja a tua família, né? Vamos dizer que esses bonequinhos aqui representem a sua família. Vou colocar uma liguinha aqui, ó. Coloquei aqui a liguinha. Aí, vou dar mais uma volta aqui, pronto. Essa família, que é o nosso sistema familiar, ela está ligada, interligada, inconscientemente, por um amor cego. Repetindo os mesmos padrões para a gente se manter neste sistema. Porque ninguém quer se sentir excluído da família, né? Ninguém quer. E aí, por um amor cego, a gente está aqui, ó, ligado por essa teia invisível que nos prende a esse sistema familiar. Aí, você, de tanto ouvir as lives aqui do Café com Terapia, que já fez constelação comigo, que já ampliou, que está conseguindo ampliar a sua consciência, você olha para aquele padrão repetitivo e diz assim, não, eu não quero isso para mim. Aí você começa a olhar para fora e a tentar sair. Aí você tenta sair, mas o amor é tão grande, o amor é tão cego que você volta. É como se fosse um fio de elástico, sabe? Você tenta sair, mas ele te traz de volta. E você tenta de novo e ele te traz de volta. E o que é que traz de volta? A culpa. A culpa por não se sentir merecedor ou merecedora de uma vida melhor. Ou a culpa, são várias situações, são vários movimentos. Um deles é a culpa.
de não se sentir, por exemplo, às vezes você perdeu um parente muito cedo, um pai ou uma mãe, né? Ou mesmo um irmão ou uma irmã, e aí você inconscientemente fala assim, mas eu não posso ser feliz se ele ou ela nem pôde viver? Como é que eu vou ser feliz? E aí você volta para esse movimento, né? Então, assim, se você tem um padrão repetitivo na sua família do lugar da vítima, você fica com dificuldade de sair desse lugar. Você assiste as lives, você procura, você lê, faz leitura de autoconhecimento, medita, mas tenta sair, o elástico te traz de volta. Quer dizer que eu nunca vou conseguir sair deste lugar? Quer dizer que eu vou ter que me manter neste lugar sempre? Se o padrão repetitivo da sua família for de estar no lugar da vítima, né? Não. Claro que você pode. Zizi Ortiz, que alegria. Saudade de você. Tudo bem? Bom dia. A gente tem sim. A gente segura as rédeas. Segura essas rédeas. Para de culpar. Ah, foi porque a minha ancestralidade, ou meu pai e minha mãe. Sim, eles conseguiram até esse número da página. Agora o resto é com a gente, né? Então vamos lá. Diz assim que considere que você esteja no emprego. E então, considere que você esteja sem emprego, né? Tá desempregado ou desempregada. E aí você culpa o governo e a economia por não oferecer oportunidades. E a mídia contribui, né? E aí não oferece oportunidade, não oferece. Aí eu lembrei aqui agora, o professor Alexandre, não sei se ele está aqui ainda, mas eu sei que a Cris está, um papo que eu tive com o Lucas Grion. Lucas Grion é da nossa turma, e nós tivemos um bate-papo maravilhoso que durou 2 horas. E eu dizia assim para ele, vou desligar na sua cara, eu preciso sair daqui. E uma coisa que a gente conversou foi sobre o Silvio Santos. A história bem por cima que a gente conhece do Silvio Santos é que ele é de uma origem muito pobre e ele começou vendendo balinhas na rua de São Paulo. E hoje ele é o empresário que é. É um exemplo que eu lembrei aqui agora, né? É um exemplo que a gente tem. Ele não se colocou no lugar da vítima. Eu tenho dinheiro para uma bala, então o que é que eu vou fazer com essa minha uma bala? Ou então, eu lembrei também de uma outra situação que eu vivi quando nós fomos casados e nós só tínhamos dinheiro para ter o primeiro carro nosso foi uma Brasília, anos 70 e alguma coisa, uma Brasília velhinha. E aí eu lembro que o meu então marido, Sérgio Quintiliano, ele dizia assim, é o melhor carro que existe, porque é esse que a gente pode ter. E eu achava isso maravilhoso, né? Isso é o melhor, porque é o que eu posso ter. E aí nós melhoramos a situação de vida e aí conseguimos comprar um carro melhor, mais novo, né? menos usado. E aí foi melhorando. Tentando não se colocar nesse lugar da vítima. Mas vou repetir, se você chegou agora e não ouviu isso que eu falei. Eu já estive neste lugar, sim. Eu já estive, sim. Eu já responsabilizei muito as outras pessoas, ou o governo, ou o estado, ou o país em que eu vivo, pela situação de vida que eu tinha. A Rô fala assim, Carla, como você já conhece minha história, eu ainda me sinto assim, presa à família. Rô, me procura. Você tem o meu WhatsApp. Vamos bater um papo. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Bom, continuando então, e aí, né, na questão, quando o IC7 aqui fala, né, sobre essa questão do emprego. Outro exemplo que ele dá, digamos que você seja um empresário ou uma empresária e os negócios não estejam indo muito bem. Então, você culpa o desempenho dos funcionários ou o atraso dos fornecedores. Nossa,
o meu negócio não vai bem. Vamos pegar a Marina de novo aqui, né? Quem está em Porto Alegre, a Marina Guzmão, faz os melhores pães artesanais e entrega na tua casa. Aí a Marina começa a não ter, a venda cai, ela, já sei, é por causa desses funcionários que eu tenho, ou é por causa dos entregadores, e nunca a Marina olhar para si, nunca a Marina olhar para o quanto de meditação que ela tem feito, o quanto de ressignificar o olhar para a vida, para tudo, né? O quanto o que ela está deixando de fazer para que o seu empreendimento não dê certo. Ao que, vou pegar aqui a família de novo, ó, presa na linha invisível, né? Se bem que essa aqui não é invisível. Aonde, Rosinha, né, você que trouxe aqui, se expôs, aonde, que linha é essa tão forte que ainda te faz ficar presa a culpas que a família tem? Né? Vou ler aqui o comentário da Rô. Tenho ido para São José dos Campos e fico uns 8 a 9 dias, mas chega um momento que fico dividida e com peso por não estar aqui em minha casa. Rô, amada, isso é um processo, né? Isso é um processo, isso não é de repente. Isso é um processo e às vezes, como eu já falei em outros cafés, esse emaranhado, ele tá tão amarradinho que ele chega a ser um nó cego de escoteiro. E aí, olhe para as conquistas suas. Olha para as suas... Antes você não conseguia ficar um dia longe da sua casa. Hoje você consegue ficar 8, 9. Hoje você se casou. Olha quantas conquistas, entende? E isso é um processo, é devagar. A alma tem um movimento dela, é lento. O movimento, ainda mais a alma da família, é um movimento lento. Não é um movimento rápido. Tá bom, minha amada? Então tá, vamos lá, continuando. Ele dá o exemplo do empresário, né? Ou você não passa num concurso público, e aí a culpa é do cursinho preparatório que não soube te preparar bem. Ou você se desentende com alguém e culpa essa pessoa por sempre ignorar o seu ponto de vista, né? Você se desentende, você desentende no seu relacionamento, desentende com seu pai ou com sua mãe. Olha, mandem mais coraçõezinhos para chamar mais gente. Aí o Instagram vai entendendo, né, que é de relevância. E gratidão pelos corações. Tá entendendo, né? Então sempre a culpa vai ser do outro. É do outro. Isso quer dizer que nós temos que nos acomodar? E ficar acomodados e acomodadas frente à situação econômica e política do país em que a gente vive? Não, né? Não quer dizer, não estou aqui dizendo isso, que é pra gente ficar acomodado. Tá bom, é assim, né? Tá bom, então tu também dizer que tudo a culpa é sua também, a culpa é minha, culpa é minha, culpa é minha também, não, né? Nem 8 e nem 80. Nenhuma coisa nem a outra. Mas o principal que eu quero trazer nessa live de hoje é o que é que eu não estou fazendo para melhorar essa situação em que eu me encontro. E aqui, como é um canal em que o meu olhar é sempre voltado para as constelações familiares, que é com isso que eu trabalho, é com o olhar sistêmico, é ressignificando as suas dores através do tratamento que eu faço, é pegar sim, olhar para a situação em que a gente está vivendo, por exemplo, no nosso país hoje, né, que ano que vem é ano de eleição, e tudo que os políticos estão prometendo e fazendo para angariar votos, como é sempre. Qual é o nosso papel? Antes de tudo, lembrar que a gente é cidadão e cidadã. E o nosso papel enquanto cidadão e cidadã é ir lá e investigar o que esse político tem feito em prol das minorias, que é a minha visão. Sempre em prol das minorias. E, gente, pega esse limão, faz uma limonada. Ai, Carla, mas não tá fácil. Ora, me procura então. Me chama ali no privado, clica na minha bio e vê uma maneira que você tem de falar comigo.
Não estou dizendo aqui que eu estou prometendo que eu vou resolver todos os conflitos da sua vida, mas eu vou ao menos te ajudar a ressignificar isso que você está vivendo. Tá bom? Então vamos lá, o que mais aqui que ele fala? Assim, ele fala assim que na sua cabeça, eles, quer dizer, essa situação externa, é que são os vilões e que prejudicam você. E você é a vítima da situação. Eu vou ter que repetir tudo que eu já falei então. Quem é que se coloca no lugar de vítima? Normalmente é aquela pessoa que tem a autoestima lá embaixo, que é a famosa baixa autoestima, né? É essa pessoa que não consegue outro lugar dentro de si, que não consegue reconhecer tudo que o seu pai e a sua mãe fizeram por você, que não consegue reconhecer toda a luta ancestral para a gente hoje estar aqui com luz elétrica, com essa tecnologia maravilhosa. Eu estou aqui com o computador e o celular, e que a gente consegue se comunicar. Minha amiga Claudinha da China hoje não está aqui, mas até da China tem gente que olha o Café com Terapia, né? Entendem? Então, o que é que eu não estou conseguindo reconhecer e por que eu não estou conseguindo reconhecer e valorizar? Por que a culpa é do outro? Kátia, você que é massagista, que me ouve aqui agora, será que a Cris, que é sua cliente já há tanto tempo e que não abre mão da sua massagem, será que ela continua com você porque você fica ali buzinando no ouvido dela todos os infortúnios da sua vida? Acho que não, né? Senão a Cris não ia querer fazer massagem contigo, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Né? Qual é o lugar em que eu me encontro? Até onde eu estou conseguindo de fato segurar as rédeas da minha vida? A Cris responde, não, de forma nenhuma, né? Com certeza que não, Cris. A Cris é uma professora maravilhosa em Petrópolis, que tem que dar aula particular, já está aposentada, mas mesmo assim a gente se conheceu no projeto 4K2 do professor Alexandre, e é essa pessoa maravilhosa que está lotando a agenda dela de alunos. Por quê? Porque o astral está aqui em cima. Porque, né, quando a gente consegue ficar bem ou se esforça para ficar bem, é uma forma de honrar o nosso pai e a nossa mãe. É uma forma de honrar a vida que nos deram. Né? A Cris fala aqui assim, a Kátia é alto astral, para ser sua amiga e sua massagista, não tinha que ser diferente. Parabéns, Kátia, parabéns. Vamos lá então, o que mais aqui que fala nesse site, né? Gente que se faz de vítima tem o costume de ficar se lamentando e valorizando como os outros agiram errado com ela. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de ficar valorizando, né, o que os outros fizeram de errado com a gente, nós perdemos a força. E nós saímos do lugar. De qual lugar que nós saímos? Da centelha divina. A gente sai do lugar de filha e de filho, em que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe pela vida que eles nos deram. Ai, Carla, mas eu nem conheci meu pai. O meu pai foi um horror e abandonou minha mãe. Mas ele te deu a vida. Se não fosse o sêmen dele e o óvulo da sua mamãe, você não estaria aqui me ouvindo agora. A gente tem o privilégio, eu gosto de falar essa palavra, né? Privilégio de poder estar aqui nessa existência. Gente, chegamos no número 6, agora a gente diminuiu para o número 5, vamos embora chamar mais gente. Vamos chamar mais pessoas para trazer aqui para essa sala. Vou tentar encher essa sala hoje. E aí, mais aqui embaixo, ele diz assim, que tem a necessidade de falar para todo mundo as coisas que estão e quem são culpados de tudo isso. Uma vez,
eu morei num edifício de apartamentos em que no grupo, né, isso foi recente, no grupo de moradores, sempre tinha aquela moradora que ia lá e postava as coisas todas erradas do prédio. Nem era a síndica, porque a síndica nem tinha essa função. E reclamava que as pessoas não estavam colocando lixo dentro do container direito, reclamava que as pessoas não estavam guardando a bicicleta no lugar certo, e reclamava. E eu, com o meu olhar sistêmico, eu falei, gente, eu vou chamar essa pessoa no particular. Tive coragem, chamei, né? Comecei a perguntar sobre ela. Comecei a perguntar sobre a vida dela, comecei a perguntar como ela se encontrava, comecei a perguntar sobre... E aí ela foi se abrindo comigo. A pessoa estava cheia de questões emocionais atrapalhadas. E aí é mais fácil a gente projetar no outro, naquela situação, que o exemplo que eu dei do edifício no edifício de apartamentos que a gente morava, os infortúnios dela, as questões dela, entendem? Então a gente tem que estar atento e atenta. Se a gente está reclamando muito, o que é que não está bem comigo que eu estou me colocando no lugar da vítima? Gente, uma licença para dar bom dia para minha aluna do 3º ano do ensino médio, Amanda, querida, que hoje é estudante de veterinária. Querida Amanda, seja muito bem-vinda, que alegria você aqui. Amandinha, vamos chamar mais pessoas para essa live aqui. Aquelas pessoas lindas que você tem, que nos conhecemos naquela turma, naquela escola, né? A Amanda foi, eu lembrei agora, ela foi aluna minha desde todo o ensino médio, né? Que satisfação, que emoção que me deu. A Zizi Ortiz fala assim, que o padrão de vítima que criamos, na verdade, é um grande disfarce para a nossa baixa autoestima. Yes! Exatamente isso. É um compor que reforça a ferida em vez de trazer alívio que buscamos. Palmas, Zizi, é exatamente isso. É exatamente isso. Se colocar no lugar da vítima é não querer olhar. Talvez eu esteja sendo rude quando eu falo que a pessoa não quer olhar, né? Às vezes ela não consegue olhar para as suas dores. Lembra que eu já falei aqui em outras, o comportamento, né, Zizi? Que eu já falei aqui em outros cafés. O inconsciente, ele é uma proteção, ele nos protege do quê? Das dores. Das dores que estão aonde? Lá na primeira infância. Carimbadinhas lá. Lembrando que eu tenho eu ofereço aquele tratamento, né? Dos 3 encontros. Acho que a Zizi fez comigo, né, Zizi? Em que o primeiro encontro a gente olha para a criança ferida, ressignifica as dores dessa criança. No segundo encontro a gente olha então para a adolescente, ressignifica as dores da idade adolescente. E no terceiro encontro a gente olha para a vida adulta, para todas as conquistas da nossa vida adulta e ressignifica também. Normalmente os clientes quando chegam no terceiro encontro já estão assim, ai Carla, podemos parar por aqui. Eu fico tão feliz, é tão bom. Né, Zizi? É isso mesmo. E a Amanda fala, manda um monte de corações e fala, vamos encher essa sala. Eu não alcancei minha meta hoje, hein? Minha meta era no mínimo 10 ao vivo. Já passaram um monte aqui, mas aqui com a gente até o final ainda não consegui. Não tem problema. O que é que eu não estou fazendo, né? A Rô fala assim que sim, para ela tudo e todos estão errados e ela acerta no mundinho dela. Isso. A pessoa ela fica dentro da zona de conforto ou não, na bolha dela, a bolha social, que fica dentro de uma zona de conforto e tudo que está fora está errado, mas o mundinho dela está todo certo. E às vezes, até a nossa família, a gente acha que a nossa família é perfeita, tá tudo certo. Errados somos outros. E quando é um casal que a esposa fala, não, eu e a minha família somos ótimos.
O problema desse filho ter dado errado é a culpa do marido. É a família dele que não deu certo. Nossa, eu sou de uma geração que eu escutei muito isso. Muito. Graças a Deus, essa sistêmica está mudando, né? E eu, ao menos, não escuto mais isso. A Zizi diz assim que fiz e teve uma importância no meu processo de autoconhecimento. Sim, Zizi. Foi sim. Foi muito bonito, né? Você tinha uma cachorrinha, um cachorrinho que às vezes queria fazer parte das sessões, né? Querida, que lindo. E ela continua aqui, foi muito bom. Que alegria que o meu coração sente. Maristela Terapia, seja muito bem-vinda, Maristela. Vamos continuar aqui então? Tá. E quando a pessoa, e também quando os outros não concordam com essa pessoa também, ela fica se colocando nesse lugar da vítima também, porque o outro não concorda com ela. Ele termina aqui esse trecho, né? E aí nós vamos dando final para a nossa live, mas no final não, porque hoje eu vou esticar um pouquinho mais. Quem se faz de vítima, olha aqui, ó. Quem se faz de vítima tem uma necessidade de ser vitimizada. Não estou julgando, tá? Estou só querendo acordar aqui as pessoas. Se não é você que às vezes se encontra nesse lugar, tem a necessidade de se sentir vitimizada e injustiçada e fica ali, ó, remoendo em cima daquela situação. Tanto na conversa com outros, com outras pessoas, ou como nos seus próprios pensamentos, né? Aqueles pensamentos, a pessoa fica ali, ó, ruminando, né? Assim que a vaquinha fica, ruminando o capim, ruminando, até que a baba solta e aí ela consegue engolir aquilo. A pessoa, muitas vezes, ela se coloca nesse lugar em que ela fica ruminando aquela situação, ao invés de vira a página. Às vezes é pesado virar essa página. Se está muito pesado, procura ajuda. Não fique nesse lugar. Traz doenças. Traz muitas doenças. Pessoas amadas, eu vou falar agora mais um trechinho e vou dizer para vocês que vou continuar sim em áudios lá no meu grupo do WhatsApp e do Telegram. Então, se você não faz parte ainda do meu grupo de WhatsApp ou de Telegram, clica na minha bio, entra lá, eu darei continuidade a esta reflexão, tanto num quanto no outro canal, tá bom? Então, olha aqui, mais um trechinho ou você pode também ler sozinha no site, ou sozinho, tá? Deixa eu ler o que a Rô traz. Se olhar, se analisar é muito difícil. Ou às vezes tem medo de se conhecer. É sim, Rô. É sim. E vou dizer de novo, não estou aqui julgando ninguém, nem colocando o dedo na carinha de ninguém. Oh, querido Léo, seja bem-vindo, chegou enfim. Até porque, Rô, cada um de nós tem esse comprometimento, lembra? Vou pegar aqui os bonequinhos de novo, ó. Essa é a nossa família. Só um pequeno exemplo, que a nossa alma familiar ela é muito maior. E aí, então, nós até tentamos sair dessa linha que nos prende, desse amor cego que nos prende. Nós até tentamos sair, mas às vezes é tão mais fácil voltar e ficar ali preso nesse amor cego. E às vezes é difícil mesmo. E é por isso que eu digo para todo mundo, terapia nunca é demais. Nunca. Se autoconhecer nunca é demais, mas às vezes esse autoconhecimento sozinha é pouco. A gente precisa de mais, né? De ajuda de um terapeuta ou de uma terapeuta. Tá bom? Ô professor Léo, sem problema, ao menos chegou. É que estamos no final. Ele fala que assim, o site, para quem está chegando agora,
O nome desse site é evoluçãopessoal.com.br. Não estou ganhando nada para divulgar o site não, tá? Mas é que vocês sabem, né? Que eu sempre busco um site de relevância e interessante para poder trazer aqui para o nosso café. Aí ele fala aqui mais esse pedacinho, né? Qual é o problema de agir como vítima? E aí? Eu quero ser assim. Uma vez eu escutei isso. Eu quero ser assim, o que você tem a ver com isso? Uma irmã minha falou. Ok? Quer continuar neste lugar? Quer continuar impedindo que essa oportunidade de estar vivo aqui continue? Mas ele fala mais um pedacinho aqui, antes de você sair, que o problema de agir com mentalidade de vítima é que esse comportamento nos tira do controle de situação, nos tira do controle e entrega essa situação para o outro. É da outra pessoa, não é mais comigo. Tá bom, então? Um beijo, professor Alexandre, gratidão, Rô Santos, gratidão, todos vocês e todas que estiveram hoje aqui no café. Divulguem, compartilhem com quem vocês acham que é importante também ouvir um pouco sobre isso. E se você quiser um pouquinho mais dessa reflexão, entra lá no meu grupo do WhatsApp, que hoje, até o final do dia, estará lá mais reflexão. Um beijo, Cris, um beijo, Kátia, um beijo, Zizi, que saudade de você. Um beijo para todo mundo. Ó, um monte de coraçãozinho. Tchau, tchau. Ah, só mais uma coisa. Hoje é quarta-feira, sábado, temos meditação, às 8 horas da manhã.